O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Palavra como brasa queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. O que nos traz aqui, antes de tudo, é o fato de ser o domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Mais uma vez eu insisto, não se esqueçam da superioridade do domingo sobre os outros dias da semana. Para nós cristãos, o domingo é o dia mais importante, porque nele Jesus ressuscita e, ao ressuscitar gloriosamente, renova toda a criação. Disso vocês já sabem, eu só estou recordando. Não é a missa do domingo que vale mais que a missa da semana. Não, não é isso. A missa tem valor infinito em qualquer dia que for celebrada. A diferença não está na missa, a diferença está no dia. Já que o domingo é o dia mais importante para a nossa fé, a igreja preceitua nossa presença física na Santa Missa. Em função da grandeza da missa, grandeza infinita, e depois pela grandeza do domingo. Temos 3 leituras, estamos numa celebração dominical. No Evangelho, Jesus se apresenta como sendo o pão da vida eterna. Será que nós alguma vez paramos para pensar com profundidade o que significa entender que Jesus é o pão da vida eterna? O Evangelho começa dizendo que os ouvintes de Jesus estavam reclamando. Como é que esse homem diz que desceu do céu? Nós conhecemos os pais dele. Ele nasceu por aqui. Como é que desceu do céu? O povo não estava entendendo isso. E era motivo de briga entre o povo. Até que Jesus resolve interferir. Deixe de ficar brigando, deixe de disse-me-disse. Parem com isso. Eu realmente sou o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês, lá no deserto, comeram maná e morreram. Não teve jeito. Comigo é diferente.
Quem se alimenta de mim nunca mais morrerá. Eu sou o pão da vida eterna. Nós que aqui estamos, daqui a pouco vamos participar do banquete sagrado. Nós nos alimentaremos de Jesus, pão da vida eterna. É verdade ou não é verdade? Vocês um dia morrerão? E aí? Eu pensei que não fosse morrer ninguém aqui. Porque o Cristo diz que quem comer do pão da vida eterna, que é Ele, nunca mais morrerá. Como é que vocês vão morrer um dia? Daqui a pouco teremos o momento da comunhão, onde nos alimentamos do pão celeste, do pão que desceu do céu, como disse Jesus. E Ele promete vida sem fim para aqueles que se alimentam dele. Nós, no entanto, nos alimentamos desse pão e sabemos que um dia morreremos. Ele faz o contraste para os ouvintes do tempo dele. Vossos pais, vossos antepassados, a palavra pais aqui significa os antepassados, viu gente? Preste atenção. Vossos antepassados comeram maná no deserto e morreram, mas comigo é diferente. Que diferença é essa? É fácil de entender. Eu estou começando a lembrar que eu já expliquei isso aqui. Padre, o senhor repete demais. Sabe por que eu repito demais? Para ver se vocês botam dentro da cabeça. Porque o povo católico esquece que é uma maravilha, não sei o que é isso, não. É fabuloso isso. Quando Cristo diz, vossos antepassados comeram maná no deserto e morreram, essa morte que ele está falando não é a morte biológica, aquela na qual somos sepultados. Não é esse tipo de morte, não. Porque essa morte é provisória, essa morte é passageira. Um dia ressuscitaremos. Então essa morte pela qual somos sepultados tem uns dias contados. Um dia ressuscitaremos. A morte a qual Jesus se refere é a morte que não tem fim, é a morte eterna. Como se chama a morte eterna? Vocês sabem, né? Chama-se inferno. Mas, padre, eu ouvi dizer que o inferno começa nesse mundo. Você falou bem, começa. Mas não termina nesse mundo. Inferno, entre outras palavras, é a absoluta, total ausência de Deus, porque distante de Deus ninguém é feliz. Então, já neste mundo, para quem vive distante de Deus, para quem rejeita Deus, já experimenta uma falta de alegria, a falta de razão de viver, já está desligado da sua fonte de felicidade. A pessoa já começa a amargar o inferno. Não tem Deus na vida dele. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, aquele maná, o pão que Deus providenciou nos tempos do deserto, era um pão provisório. Não era garantia de vida eterna. Quando eles morreram biologicamente, isso é normal que aconteça, quando eles morreram não foram para o céu, porque o céu é que é vida eterna. Não existe vida eterna aqui nesse mundo, não. Todo mundo sabe disso. Vossos antepassados comeram maná no deserto e quando morreram biologicamente, quando foram sepultados, a alma não foi para o céu, porque não existia salvação. A salvação começou a existir com a Páscoa de Jesus, com a sua morte e ressurreição. Jesus mergulhou na morte biológica, ao mesmo tempo na morte eterna, e derrotou as duas pela sua gloriosa ressurreição. É isso que ele quer dizer.
pela quinta vez: vossos pais, vossos antepassados comeram o maná no deserto, mas não foram salvos, porque a salvação não existia. Aí Jesus continua com a gente: eu sou o pão da vida eterna. Vocês morrem biologicamente, mas em alma, agora sim, podem entrar no céu, porque pela minha morte e ressurreição, todos estão salvos, libertos e podem ver Deus face a face. Eu queria tanto que vocês parassem de cochilar e entendessem isso aqui. É a nossa fé, minha gente. Isso é a fé católica, é a fé cristã. E essa promessa da vida eterna pelo pão que é Jesus acontece aqui na primeira leitura. O profeta Elias estava no deserto, ele tinha vencido 400 profetas, 400 falsos sacerdotes do deus Baal. Ele sozinho venceu 400 falsos sacerdotes. Venceu. Por ter vencido, despertou rixa, oposição e foi perseguido. Na perseguição, o profeta Elias fugiu para o deserto. Naquele tempo, muita gente se escondia no deserto, porque o deserto não tem nada que interesse a ninguém. Deserto. Quando Elias chegou ao deserto, cansado, enfadado, ele disse o que muitos de nós falamos também hoje, viu? Ele disse: meu Senhor, eu não aguento mais não. A luta é muito pesada. Eu não sou melhor do que ninguém. Pode me levar embora, por favor. Perceberam que ele disse isso? Vou ler aqui para vocês. Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Eita, também para ter coragem de caminhar. Caminhou o dia todo. Sentou-se debaixo de um junípero. O que é junípero? É uma árvore. Não tem por aqui entre nós não, só lá no Oriente. Sentou-se debaixo de um junípero e disse: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados. Elias está pedindo para morrer, está desejando a morte. Eita, padre, e pode? Isso não é pecado, não? Nesse contexto aqui, não é pecado, não, senhor. Quem disse que é pecado desejar a morte? Nunca foi. Se você deseja a morte para se encontrar com Deus, está errado. Tem algo melhor do que você ver Deus, conversar com Deus, viver para sempre junto de Deus? Tem coisa melhor do que isso? Com certeza que não. Mas não tem mesmo. É a melhor coisa que existe. O que não é correto é você antecipar a sua data, cometer suicídio. Aí não. A data quem marca é Deus. Não é você que marca a sua data. Suicídio não. Espere que Deus chame. Você pode desejar a morte por amor a Deus, para ver a Deus, para viver para sempre junto dele. Aí está certo. Elias desejou. Agora basta, Senhor, tira a minha vida. Tantas vezes enfrentamos situações tão ruins na vida, tão difíceis. Ficamos tão desiludidos com esse mundo, tão desenganados que desejamos até a morte. Não está errado, não. Desde que o desejo pela morte seja o ardente anseio de experimentar o quanto Deus é bom, bem pertinho dele. Puxa vida, é uma maravilha. Depois que disse isso, o profeta Elias, tão cansado, tão enfadado, andou o dia todo fugindo da perseguição. Aí encostou a cabeça, dormiu, coitado. Pediu para morrer e dormiu, pensando que ia morrer mesmo. Daqui a pouco um anjo acorda. Ei, Elias, acorda. Tem pão e água. Coma, enche o bucho, beba água. Você tem muito o que fazer ainda.
Aí a gente tenta imaginar a cena. Elias acordou todo zarolho de sono assim, aquela cabeça rodando, olhou o pão e a água. Que conversa, dormiu de novo. Lá vem o anjo. Elias, Elias, acorda. Teu dia não chegou ainda não. A tua data de partir para Deus não chegou ainda não. Você ainda tem muito o que fazer. Deus providenciou pão e água. Se a questão for a fome e o cansaço, Ele providenciou isso para que você se refaça, se restabeleça. Levanta-te. Foi quando Elias tratou de se levantar, começou a comer devagarinho, sem querer, aquela cara de limão azedo, comer sem gosto. E foi comendo e gostando, encheu o bucho, tomou água, agora estava outra pessoa. Nossa! E aí Elias continuou seu trabalho profético. Isso aqui é um prenúncio do pão que alimenta para a vida eterna. Prenúncio. É um sinal antecipado. Muitos séculos depois, Deus desce do céu e se oferece como alimento para todos nós. Através desse acontecimento do profeta Elias, através daquele maná que Deus providenciou para seu povo caminhando pelo deserto, Deus fornece o sustento para que possamos continuar animados, empolgados e caminhando para o céu. Minha gente, eu já disse e digo de novo, nesse mundo ninguém vive para sempre, não. Bota isso na cabeça. É normal que fiquemos muito chocados quando chega a notícia da morte de alguém, principalmente uma pessoa que muito estimamos. Lamentamos, porque a dor da separação é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a Santa Escritura, a mensagem do Senhor, nos assegura que um dia nos reencontraremos. Engraçado que tem gente que não sabe disso. Todos aqueles que foram à nossa frente, vamos rever quando formos também. Aí muita gente pergunta, oxe padre, a gente lá em cima se reconhece? Mas é claro que se reconhece. Por acaso a alma sofre de amnésia? Nunca. Nossa Senhora está nos céus e nunca sai de lá para nada. Conhece todo mundo lá. Jesus Cristo também. Santo Antônio também. Aliás, vocês devotos de Santo Antônio, vocês se cuidem, porque lá no céu, Santo Antônio vai avaliar seus devotos. Lembrado que você rezou muito mal feita a minha trezena, viu? Ele vai lembrar. Não brinque não. Pensa que ele não se lembra não, é? Pois é. Então Jesus se oferece como o pão da vida eterna. Quem dele se alimenta nunca morrerá, terá vida eterna. Minha gente, é só raciocinar um pouco. Quando Jesus promete vida eterna, é exatamente para combater a morte eterna. Eu já disse a vocês, sabem, essa morte onde somos sepultados no cemitério não é eterna, porque um dia ressuscitaremos, é provisória, é morte só por enquanto. A alma continua. A alma continua. O pão de trigo, aquele pão que Elias comeu, aquele pão que o povo judeu comeu, era pão de trigo. Alimentava só o corpo, a alma não. A Eucaristia, a Santa Comunhão, vai muito mais além. Alimenta em nós a vida eterna. E nós temos vida eterna já nesse momento, Padre? Temos, porque somos batizados. Quem é batizado tem a semente da vida eterna dentro de si. Cabe a nós desenvolver essa semente de vida eterna ao longo da vida, ao longo desse prazo que Deus nos dá. Eu até já falei para vocês que o apóstolo Paulo explica na carta aos Coríntios. Enquanto a nossa matéria vai
se acabando, adoecendo, definhando, até ser enterrado lá no cemitério. Ao mesmo tempo, a nossa alma ela vai evoluindo na vida eterna que recebeu quando foi batizada. O corpo apodrece e é enterrado, mas a alma espera-se que a alma esteja totalmente preparada para ver Deus face a face. É o inverso. A matéria apodrece, mas a alma, se for bem cuidada, vai estar brilhante para se encontrar com Deus. Entendam isso. Essas verdades que eu falo para vocês, quem me ensinou não foi catequista, não. Quem me ensinou não foram os padres, não. Quem me ensinou foram meus pais. Acreditam nisso? Eu era criança, eu era adolescente, meus pais foram meus catequistas. Foi. Por isso que eu fiz questão de dizer isso. Como estamos no Dia dos Pais, eu pergunto aos pais: vocês ensinam isso aos filhos de vocês? Deviam ensinar. Porque podem ter certeza, o que a criança escuta da boca do pai ou da mãe, ou de outras pessoas que façam o papel de pai e mãe, pode ter certeza, a criança nunca vai esquecer. Tanto é que eu nunca esqueci até hoje. Devia ser assim. Quando a criança chega à catequese paroquial, seja na matriz ou capela, o catequista já encontra a criança bem encaminhada, porque a criança já trouxe de casa os principais ensinamentos. Olha que beleza. E ainda vou dizer mais para vocês. Eu, como criança e adolescente, nunca frequentei aula de catecismo. Nunca. Porque eu não precisava mais. Meus pais já tinham me ensinado tudo. Pode crer. Por isso que o pai tem um papel grandioso. Infelizmente, conheço certos pais que são terríveis, maus exemplos para seus filhos. Olha, certos homens não merecem ser pai de jeito nenhum. Ah, não merece não. Mas não merece mesmo. Deviam ser estéreis, nunca gerar filhos, porque não sabem ser pai, mas não sabem mesmo. Eu conheço. Agora tem homem que sabe ser pai. E como sabe? É um representante, é um verdadeiro representante de Deus diante de seu filho. Isso é lindo, isso é belíssimo. Então fiz uma provocação para quem é pai, para quem é vovô, para qualquer pessoa que faz o papel de pai. Tenham consciência da grandeza, da beleza, da profundidade da missão de vocês. A missão de vocês é encaminhar o filho, o neto, o sobrinho, o adotivo, encaminhar para o céu. A vida nesse mundo é importante, como uma preparação para o céu. Eu espero que esse recado seja muito bem recebido por todos vocês, principalmente pelos papais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.